Gostaria que você desligasse o seu celular, em nome de Jesus. Se não tiver com Bíblia física, tem bastante gente com Bíblia física, glória a Deus. Estou de olho. Você deixa a sua Bíblia física aberta no Evangelho de Marcos, muito embora a gente vai falar de João, mas Marcos é o jornalista da Bíblia. Marcos, ele relata os acontecimentos de forma jornalística, tornando mais fácil o entendimento. Irmão Mel, se puder dar uma apagadinha aqui para a gente projetar esse meio aqui, por favor. Evangelho de Marcos, abra aí, capítulo 14. Deixa aberta a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 43. O que você veio fazer aqui hoje? Você veio aqui buscar alguma coisa? Você veio aqui trazer alguma coisa? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio aqui para resolver uma situação? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio aqui para uma reunião? Teve gente que veio também. Eu vim também. O que nós viemos fazer aqui hoje? E é importante a gente, como a Adna falou, dessa questão do culto racional, é muito importante que nós saibamos compreender as coisas de forma objetiva. No reino de Deus não há subjetividades, amém? É tudo concreto, tudo verdadeiro. No reino de Deus não há subjetividade porque não é filosofia. O reino de Deus é coisa prática. O paralítico anda, o cego enxerga, o mudo fala e o surdo ouve. São coisas concretas. No reino de Deus, o morto ressuscita. Não é subjetividade. Para alguns a fé é algo muito subjetivo. Eu tenho a minha e você tem a sua. Eu queria dizer para você que isso é uma falácia. Nós temos a fé que Deus nos dá, então nós temos a fé de Deus. Eu não tenho a minha e você tem a sua. Nós temos a fé que Deus imputa dentro de nós. Amém? Onde é que está escrito isso? Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela fé que é dom de Deus que nós somos salvos. A fé é um dom que Deus coloca em nós. Porque hoje está muito fácil, né? Ah, não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. No reino de Deus não existem várias verdades, existe uma verdade, um caminho e uma vida. Amém? Estão entendendo? Se discordar, pode falar, a gente tenta corrigir. O reino de Deus é coisa objetiva, é coisa prática. Vocês já pararam para pensar que a partir de 12 homens o mundo foi transformado? Já pararam para pensar sobre isso? 12 homens perdidos. Jesus, ele é tão incrível que ele não pega a nata, ele não pega os filósofos da época, ele não pega os pensadores, ele pega o pessoal humilde, simples. Quem era seguidor de Jesus? Pescadores. Pescador é um homem simples, muito simples. E é sobre um pescador que nós vamos meditar nessa noite. Como nós temos estudado sobre o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus segundo São João,
lá no capítulo 18, só para a gente ter a referência, porque nós vamos para Marcos, como eu disse para vocês. Nós vamos aprender juntos essa história, para que a gente juntos possa contá-la aos nossos filhos, para que juntos a gente possa, nós possamos contar aos nossos pais, aos nossos familiares, o quão importante é a gente estar abastecido da palavra de Deus. Amém? Então, lá em João, capítulo 18, versos 25 a 27, João ele narra alguns acontecimentos de forma muito rápida, porque o foco do Evangelho de João, como a gente vai aprender aqui com o pastor Paulo apenas, é um outro foco, é sobre o reinado do Rei Jesus. Então, alguns fatos que os outros evangelistas narram de forma mais detalhada, João passa batido. Então, lá em João, capítulo 18, versos 25 a 27, ele diz assim: E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, Pedro era bem bruto, né? Disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. É bem sucinta a narrativa de João. O contexto aqui é mais ou menos, Jesus está indo para a cruz, nós estamos prestes a viver a última Páscoa do Senhor. Jesus vai ser crucificado, vai ser humilhado, vai ser morto, e na última ceia que eles tiveram, Jesus alertou Pedro de que Pedro o negaria. E Pedro, como sempre, falou, imagina, eu? Jamais. Quem foi que disse, para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro. Quem foi que disse, estarei com o Senhor até a prisão e a morte? Pedro. E talvez nós tenhamos um pouco de Pedro em nós, nos nossos modos de agir, nos nossos modos de falar, nos nossos modos de pensar. Será que você é o Pedro? Deixa sua Bíblia aberta em Marcos, capítulo 14. Vamos lá, a gente vai ler o estudo, porque nós queremos aprender. Quem quer aprender aqui? Amém? Eu quero aprender também. Vamos aprender juntos. Está aqui a minha MC Ângela. Vamos lá? A negação de Pedro a partir da introdução. Percebam quão profundo é o que está acontecendo naquele momento, e quão profundo é o que Deus quer fazer na sua vida hoje e na minha vida. Prestem atenção, vamos lá? Diferentemente. Espera só um pouquinho, projeta aqui para nós o texto. Olha lá, vamos lá? Diferentemente da galeria do Natal, onde os quadros reproduzem as cenas festivas emolduradas pelos cânticos e manifestações angelicais, anunciando o nascimento de Jesus e as boas novas de salvação para todos os povos. A galeria da Páscoa haverá de produzir quadros muito mais tensos e carregados de dor e sofrimento. Na galeria da Páscoa, as cores alegres e luminosas são substituídas pelas cores sombrias e escuras. Mas, sem dúvida alguma, é nessa galeria pascal que podemos nos ver de forma nua e crua. Toda a nossa maldade e crueldade estão emolduradas em cada uma dessas cenas da narrativa dos evangelhos. Em essência,
A humanidade é aqui revelada em toda a sua decadência e deformação causada pelo pecado. A traição, o abandono, a negação, os escárnios, as injustiças, o ódio, a ganância, a mentira e, finalmente, a morte mais atroz na cruz são apenas lampejos da depravação humana em sua essência. Note que aqui tem um cenário, tem um quadro que é diferente do Natal. Natal é festivo, está nascendo um bebê, o Salvador. Aqui estamos diante de um quadro doloroso, porque traição, abandono, negação, escárnio, injustiça, ódio, ganância, mentira e morte são as coisas pelas quais o nosso Jesus vai passar. E isso tudo mostra o que nós somos, por onde nós andamos, o que vivenciamos, o que fazemos. Tem um pouco de traição em nós, na nossa caminhada com Deus. Tem um pouco de abandono, porque muitas vezes nós abandonamos o nosso Mestre. Tem um pouco de negação, porque basta apertar o calo que a gente nega. Tem um pouco de escárnio, porque nós somos facilmente levados à roda dos escarnecedores. Tem um pouco de ódio, tem um pouco de ganância, porque às vezes nós queremos o nosso próprio bem. Tem um pouco de tudo. Vamos seguir. O horror que sentimos nas cenas e atitudes ali emoldurados é porque sabemos que poderíamos fazer parte de qualquer uma daquelas cenas, pois não somos melhores em nada de cada uma daquelas pessoas. No mínimo, faríamos parte daquele coro maldito que cantava alucinadamente: crucifiquem-no, crucifiquem-no. Será que se nós estivéssemos lá, não estaríamos no meio da multidão, porque a multidão é volúvel, gritando também: crucifica ele, liberta Barrabás? Será que a gente estaria isento disso? Não sei, talvez não. O quadro a ser apresentado aqui é aquele em que os evangelistas retratam um dos momentos mais tristes da vida do apóstolo Pedro, sua tríplice negação de Cristo. Justamente ele, que foi um dos personagens mais proeminentes no transcorrer das narrativas dos evangelhos. Ele, que em suas ocasiões tornou-se o porta-voz dos seus colegas. Ele, que em algumas ocasiões foi separado pelo próprio Jesus para presenciar acontecimentos específicos, como a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração. Esse mesmo Pedro será protagonista de uma das cenas mais tristes desta galeria pascal. Pedro é você, Pedro sou eu, Pedro somos nós. Porque certamente Deus já te levou a presenciar coisas maravilhosas. Talvez você não tenha visto uma ressurreição. Talvez você não tenha visto uma transfiguração. Eu já tive a graça de ver uma transfiguração. Mas é triste que um homem da estatura de Pedro, daqui a pouco a gente vai conhecer por que ele chega nesse ponto, mas é triste que um homem como Pedro, e Pedro somos nós, e nós somos Pedro, e Jesus nos leva a tantas situações, e nos dá tantas bênçãos, e invariavelmente nós estamos nos nossos queixumes, e nas nossas reclamações. Isso é uma forma de nós sermos Pedro, de nós o negarmos. Invariavelmente nós estamos na beira do poço, esperando que alguém nos empurre.
para que a gente caia e seja curado na água que um anjo vai tocar. E Jesus diz o que, Carla? Você quer ser curado? Falta-nos talvez um pouco mais de intimidade com o Senhor. Falta-nos talvez caminhar mais de perto com o Senhor, é o que nós veremos a seguir. Seguiremos a narrativa jornalística do evangelista Marcos para emoldurar e pincelar essas cenas angustiantes e doloridas, com as quais todo cristão sincero se identifica, pois o genuíno arrependimento é sempre acompanhado pela mais profunda dor e horror pelo pecado. Amém? Alguém pode dizer amém por essa frase? Se o pecado que eu e você cometemos não nos causar esse horror e essa dor, nós estamos com a nossa mente cauterizada e com o nosso corpo como se fosse um corpo de um leproso. Pode beliscar. Estamos insensíveis. O que vai acontecer com Pedro é uma coisa incrível e que precisa acontecer conosco. Se você não se identifica com isso, se o genuíno arrependimento ainda não chegou no seu coração, que chegue nesta noite, em nome de Jesus. Vejam o primeiro erro de Pedro. Qual que é, irmã? Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Abra sua Bíblia em Marcos 14, 54. Agora dá para acender a luz. Senão tem que projetar. Marcos 14, versículo 54. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava assentado com os servidores, aquentando-se no fogo, numa fogueira. Um dos maiores erros que eu e você cometemos e vamos cometer a vida inteira nossa é seguir Jesus de longe. A gente precisa seguir Jesus de perto. Jesus está aqui, eu estou na passada dele. Eu não posso deixar que Jesus vá a 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros de distância de mim. Sabe por quê? Porque eu vou perder a referência. Você vai perder a referência. E em nome de Jesus, querido, nunca perca a referência da sua vida, que é Cristo. Se você não seguir Jesus de perto, você vai perder a referência. Eu vou perder a referência, portanto, siga Jesus de perto. E Pedro erra porque ele segue Jesus de longe. Logo após ser traído por Judas Iscariotes, Jesus é preso e levado até a residência do sumo sacerdote Caifás. E durante todo o trajeto, desde o Jardim das Oliveiras, o apóstolo Pedro acompanhava esgueirando-se por entre as árvores e acobertado pelas sombras da noite. E aqui temos um paradoxo, pois a sua negação não se dará pelo fato de ter fugido ou se afastado de Jesus, como os demais. Veja o verso 50 do capítulo 14. Olha que triste. Estavam todos com ele, comiam com ele, eram abençoados por ele. E o que acontece no verso 50? Marcos diz assim: então, deixando-o, todos deram linha, fugiram, vazaram. Esse é o retrato nosso, queridos. Se eles que andaram com Jesus por 3 anos, comeram com Jesus, dormiram com Jesus, foram tocados por Jesus, foram abençoados por Jesus, na hora que a corda apertou, na hora que o calo apertou, eles saíram fora. Imagina você e eu. Será que nós estamos, pastor Paulo, preparados para sermos perseguidos aqui nesta nação? Nem precisa, porque nós negamos por qualquer situação que não somos atendidos. A gente acha que Deus é aquele que você faz assim, ó, e Ele te responde. Não! Deus é Deus e você é apenas servo.
Deus é Deus, Jesus é Deus, e eu e você somos apenas servos, nada além disso. Se Ele quiser, Ele te muda de categoria, Ele fala assim: a partir de hoje, irmã, irmão, vocês não são mais servos, agora vocês são meus amigos. Se Ele quiser. E se Ele quiser, Ele vai falar: olha, irmãs, vocês a partir de hoje são princesas do reino do meu Pai, do reino de amor do meu Pai. Mas se isso não acontecer, eu estou contente por ser simplesmente servo dele, porque foi Ele que me resgatou lá na cruz para eu ser um servo. E eu não quero, em hipótese alguma, passar por essa tristeza que está aqui na palavra de Deus. Verso 50: então, deixando-o, todos vazaram. Por favor, nunca saia da presença do Eterno. Nunca fuja. Enfrente os problemas. Ele é por nós e nada será contra nós. Mas ao contrário, a cena da negação somente ocorre pelo fato de Pedro ainda ter a disposição de seguir a Jesus. Pedro seguiram de longe. Ele está tentando ser fiel às suas próprias palavras. Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Essas palavras proferidas no calor de seu entusiasmo e emoção ainda ressoam em seus ouvidos e o impulsionam a continuar seguindo, mesmo que de longe, seu mestre. Não deixe de seguir o mestre. Se você prometer alguma coisa para Jesus, cumpra. Porque é melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. Todos fugiram, mas Pedro está baseado lá em Lucas 22, 33. Ele fala aí: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E aquilo martela na cabeça dele: eu vou. Então você imagina um homem se escondendo para ninguém vê-lo, porque ele falou para Deus que ele iria. Apesar de o cenário, porque Jesus havia dito para ele que ele o negaria, apesar de o cenário estar montado para Pedro negá-lo, Pedro ainda fica convicto diante das suas afirmações. E aqui cabe uma pergunta para mim e para você: quais são as suas afirmações em Cristo Jesus, meu querido? Ou aquilo que você cantou aqui agora há pouco, você nem lembra mais? Quais são as suas afirmações em Cristo Jesus? Oi? Beijos, vamos com Deus. Deus os bendiga. Seguindo essas palavras aí, vai para o verbo. O verbo utilizado pelo evangelista Marcos, acoluten, seguir, expressa um sentido forte de desejo em seguir, de não abandonar, ainda que o complemento de longe revele todo o antagonismo da cena, pois não é possível seguir Jesus de longe. Para segui-lo, de fato, é preciso, antes de qualquer coisa, o negar a si mesmo. Quem disse isso? Vocês se lembram? Alguém lembra? Quem disse essa frase? Quem lembra? O que ele disse? Aquele que quiser me seguir, a si mesmo se negue todo dia. Tome sua cruz e siga-me. Pedro, seu irmão André e seus companheiros de pesca, Tiago e João, foram os primeiros a serem chamados por Jesus, e imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Seguir Jesus de longe é sempre um caminho perigoso. Para seguir Jesus de fato e de verdade, é preciso não apenas a fé, mas também sua parceria, a coragem. Sua parceira, a coragem. Vocês sabiam que a coragem é parceira da fé?
Parece que é a mesma coisa, né? Mas não é. É preciso ter coragem para professar a fé em Jesus. E Pedro vai se demonstrar um borra-botas. Vai lhe faltar coragem quando ele for chamado. A cena central é Pedro se movendo desconfortavelmente no pátio da casa do sumo sacerdote, Caifás. Mas, quanto mais Pedro tenta ser invisível, mais sua visibilidade é manifestada. Não tem como o discípulo permanecer incógnito. Não tem como você e eu, sendo discípulo de Jesus, permanecer. O Flávio, ele é discípulo de Jesus, o Fábio também, a Érica também, olha, a Tabita, a Gabi, discípula de... Não tem como, por mais que você tente se esconder, você é discípula de Jesus, Edna, você também, Salvador, amém? Não tem como a gente permanecer incógnito, então diga glória a Deus, porque nada paga a marca de Cristo que é em mim, como discípulo verdadeiro, convertido. A estratégia errada de Pedro o conduz a negar Jesus. Pedro tenta se misturar à criadagem e assim se camuflar, mas uma das criadas fita-o com atenção, emblepe, e imediatamente o identifica. Também tu estavas com Jesus Nazareno. Nesse primeiro momento, a identificação é pessoal entre a serviçal e o discípulo camuflado, mas é explicada e precisa. Você estava com, junto de acordo com, na companhia de Jesus, que é a marca distinta do chamado para o discipulado, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar. Está lá em Marcos 3,14. Você tem uma marca, e essa marca é Cristo que colocou em você, querido. Eu tenho essa marca, nós temos, amém? Glória a Deus por isso, porque nós temos essa marca. Só que tem uma pergunta aqui para mim e para você. Você tem uma identificação pessoal com Jesus? Note que a moça, a empregada, fala assim: olha, você estava com ele. Quem dera as pessoas olharem para nós e falar: puxa, que legal, você estava com Jesus. Cara, que bacana, João, você anda com Jesus. É muito chato quando as pessoas olham para a gente e falam: pô, você não é crente? Pensei que você fosse crente. Quando eles fazem isso, eles estão questionando não só o seu testemunho, mas questionando o Cristo que habita em você. Misericórdia, misericórdia. Você tem uma identificação pessoal com Jesus? Amém? Eu tenho. Glória a Deus por isso, porque é uma marca que Ele colocou em mim. Como Paulo diz, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Amém? Vamos dizer isso, eu quero levar no meu corpo as marcas de Cristo, porque são marcas que Ele colocou em mim. Eu quero sentir dores de parto, dói bastante quem já teve filho, né? Eu quero sentir dor de parto ao ver nascer uma nova vida em Cristo Jesus, porque eu preciso carregar as marcas de Cristo em mim, e você também precisa, querido e querida. Pedro muda de lugar. Deixa eu ir por aqui. Na tentativa. Pedro muda de lugar na tentativa de permanecer ali. Mas uma segunda vez ele é identificado e, diferentemente agora, é exposto aos demais ao redor. Começou de novo a dizer: esse é um deles. Agora Pedro é identificado não apenas com Jesus, mas também de pertencer ao grupo de seus discípulos. Seguir a Jesus implica em fazer parte integrante de sua comunidade, da sua igreja. Amém. Outra pergunta: você tem uma identificação com o grupo de Jesus?
Primeiro ele é identificado como alguém que andava, que estava com ele. Agora ele é identificado como alguém que é um deles. Você é um deles? Levanta a mão e fala: eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pode pular um pouquinho, porque a gente está com o horário avançado. Lê aqui mais uma vez, Pedro. Mais uma vez, Pedro Cisgueira. E tenta ficar nas sombras, mas agora são os servos e guardas que lhe abordam. De fato, és um deles, pois és galileu. Pedro é denunciado. Ao final, pela semelhança mais te une dele com Jesus, o fato de serem ambos da região da Galileia. Pergunta: você pertence à Galileia celestial? Amém. Não tem mais gente aqui para Pedro, a casa caiu. Você é galileu, ele é galileu. Glória a Deus que eu sou galileu. Louvado seja o nome do Senhor, irmanice, porque você é da Galileia celestial. Você é parecida com ele, porque ele é galileu e você é galileu, Patrick. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém? Pedro é aquele que vai dizer: tu és o Cristo. Só que aqui, tristemente, Pedro diz assim: não conheço esse homem. Que Deus nos livre desse sentimento terrível de conhecendo-o, de chamá-lo de Cristo, de paizinho, de amigo. Em algum momento a gente dizer: não conheço esse homem. E aí tem uma pergunta para vocês, irmãos, para mim também. O que Jesus é para você? Ele é o seu Senhor ou apenas esse homem? Depois você vai ler a narrativa aqui, no verso 70. Indo para o final, eu vou pular um pouquinho do texto para a gente concluir. Depois a gente vai pôr no grupo da igreja esse estudo, amém? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês tirem com o Tadeu. Não? Amém? Pergunta para o pastor, manda para mim, então você passa para ele. A lembrança ou a recordação da palavra de Deus vivifica e santifica a vida do cristão verdadeiro. As palavras de Jesus a Pedro foi o meio pelo qual o mestre sustentou o seu amado discípulo que acabara de negá-lo. Foi a lembrança das palavras de Jesus que o sustentaram. Seu choro se fez ouvir, acompanhado de gemidos e de lamentações, e isso repetidas vezes. Foi a recordação das palavras de Jesus que produziram em Pedro o arrependimento, e por essa razão Jesus o salva da morte eterna. Pergunta: você tem se lembrado das palavras de Jesus? Se não tem, é porque você tem falhado aqui. Está tudo aqui. Onde você viu sobre o paralítico do tanque? Aqui. Onde nós estamos acompanhando a história de Pedro? Aqui. Não morra como os peixes pela boca, mas seja vivo pela palavra de Deus. Amém? E Pedro se recorda. Assim como Pedro, nós dormimos no Getsemane. Pedro era danado, né? Jesus suando sangue e ele tirando aquela soneca. Assim como Pedro, nós fugimos no momento da prisão. Pedro não fugiu, assim como os outros.
E assim como Pedro, nós negamos no meio das pressões da sociedade. Não deixe que a sociedade te pressione a ponto de negar Jesus. E eu falei no começo que nós continuamos negando Jesus. Continuamos negando Jesus quando mentimos, quando fofocamos, quando não damos testemunho sobre Ele nas nossas vidas, como somos agentes secretos, quando fugimos dos enfrentamentos que a vida nos propõe, quando nós concordamos com os outros que estão fazendo tudo errado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos: o certo é certo em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer época. Façam o que é certo. Não façam o que é errado porque está todo mundo fazendo. Você é diferente, você tem a marca de Cristo. Amém, Gabi? Eu também tenho, glória a Deus. Conclusão: o genuíno arrependimento é sempre acompanhado pela mais profunda dor e horror pelo pecado. Por favor, coloca Lucas 22, 61 e 62 para a gente encerrar. Já que o Tadeu fugiu da raia, Marilise está ali, ó. Pode ser com a Marilise, ela responde as questões no divã dela, tá? Vejam que lindo, Lucas capítulo 22, versos 61 e 62. Mateus, Marcos, Lucas, LC ali, ó, o próximo. Capítulo 22, versos 61 e 62. A história de Pedro é muito linda, porque é a minha história e a sua história. Mas Deus não quer que a gente negue, que a gente o negue. E virando-se, logo após a negação, e virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quem aqui já chorou amargamente? Na palavra de Deus só tem 2 homens que choraram amargamente: Davi e Pedro. Você pode ter chorado amargamente por alguma coisa, mas o choro de Pedro e o choro de Davi amargo é por causa do pecado. Pedro chora amargamente por causa do pecado. Ele falou: acabou, eu perdi a chance, não tem mais. E veja como Deus é perfeito. Jesus acabara de ser interrogado, e ele está passando no pátio da casa de Caifás, e ele vira e olha para você, irmão velho. E a Bíblia diz que ele olha com um olhar de amor. Mas Pedro é marcado por uma dor e horror pelo pecado que o faz chorar amargamente. Jesus olha para Pedro com um olhar transformador do genuíno amor. Esse choro amargo de Pedro é a senha para o genuíno arrependimento. Se você tiver que chorar, chore pelos seus próprios pecados. Acho que é Tiago que diz isso, né, meu bem? Se você tiver que chorar e se lamentar, se lamente e chore pelos seus próprios pecados. E aí Jesus, lá no capítulo 21 de João, quando ele já ressuscitou, olha que lindo. É incrível, Jesus é maravilhoso demais, amém, irmãos? Quando ele já ressuscitou, ele aparece para Pedro, para os discípulos. E ele aparece num cenário mais ou menos igual àquele, porque Jesus é especialista em refazer cenários quebrados da nossa vida, amém? Para que nós nunca esqueçamos que Ele é o Deus da bênção.
E Jesus, ele aparece para os pescadores e não está pegando nada, não está pescando nada. Depois vocês leem João 21. E Jesus fala, lança a rede ali. E aí eles pescam um monte de peixe. E quando eles voltam para a praia, Jesus está onde? Numa fogueira, assando um peixinho. Ele remonta um cenário. E Pedro chega totalmente amargurado, triste. És tu, Senhor. És tu, Senhor. Quantas vezes você está no meio da prova, no meio da tribulação, e você não consegue falar, és tu, Senhor. Talvez você não conseguisse, Carlinha, mas você conseguiu agora. Glória a Deus. A gente tem que estar em qualquer momento, és tu, Senhor. E aí Jesus faz 3 perguntas, porque ele remonta o cenário. Você me negou 3 vezes, então vem cá. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Deus não quer ouvir um eu te amo da boca para fora, amém? Tem que ser do seu coração, de um coração transformado e lavado pelo sangue dele. 3ª vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, chorando, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Então Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, tem muitas ovelhas para vocês apacentarem. Vocês apacentarem. As notícias ruins é que nós continuamos fazendo o que não é bom, o que não é agradável a Deus. Mas sabe qual é a notícia excelente para nós nessa noite? É que o Jesus, do versículo 61 de Lucas 22, está passando e olhando para mim e para você com um olhar de amor. Passando e olhando para mim e para você com um olhar de amor. Curando as nossas feridas, dizendo, tudo bem, foi mal o que você fez, mas eu estou aqui para limpar a sua ferida, para te estender a mão e para te colocar definitivamente no caminho, no trilho, o caminho da paz, da vida, do amor, da verdadeira esperança. Você pode achar que está andando com Jesus, como Pedro achava, mas ele só aprendeu a andar com Jesus quando ele chorou amargamente pelos seus pecados. Eu sou Pedro, muito prazer, mas eu sou o Pedro regenerado, transformado por esse Deus incrível e maravilhoso. Quem é você? Quem é você, Érica? Quem é você, Patrick? Eu sou Pedro, muito prazer. Quem é você, Marcelo? Quem é você, Lucas? Quem é você, Marilise? Quem é você, Natan? Quem é você, Dedê? Quem é você, Flávio? O Deus eterno está aqui nesta noite, dizendo para você, Patrícia, não temas, não se preocupe, eu sou contigo. Não há nenhuma dor que eu não possa curar, não há nenhum medo que eu não possa tirar de você, não há nenhuma tristeza que eu não possa superar com a minha alegria, não há nenhuma doença que não possa ser curada, não há nenhuma conta que não possa ser paga. Vamos ficar em pé na presença do Deus eterno. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, Jesus.
Graças te damos, Senhor. Graças te damos porque nos reconhecemos em Pedro e queremos ficar horrorizados, queremos chorar amargamente por causa desse pecado que nos incomoda, que nos faz tropeçar, que nos deixa longe do Senhor, que não permite que nós ouçamos a tua voz dizendo: você é meu filho, você é minha filha amada,